Oi, gente, estou aqui. Gente, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Esse vídeo para falar um pouco da minha história, o que aconteceu comigo. Para quem não sabe, eu sou cristã, tá? Eu sou cristã, graças a Deus. Obrigada. Então é isso, eu vou contar um pouco da minha história, o que aconteceu. Se quer conferir, só assistir, que a história tá, ó, emocionante. Meus pais não eram da igreja, não era cristão. Meu pai era cristão, minha mãe era cristã, minha mãe já tinha sido, mas não era quando eu tava viva, enquanto eu nasci. E, tipo, eu sempre ia à igreja, sempre, porque eu amava, gente, amava, eu amo até hoje. Cantar, gente, eu amo cantar. Tudo bem que eu não canto bem, mas eu amava ir à igreja. E, tipo, amo até hoje. Então eu sempre ia com minhas primas, com pessoas que gostavam de ir, eu ia junto, entendeu? Aí, o que acontece? Quando eu tinha. Eu era muito gordinha, gente. Muito gordinha. Era muito gordinha. Vou deixar a foto aqui. Tá vendo essas lindas aqui? Ai, que tristeza. Tá vendo essa outra linda aqui? Eu era assim. E essa aqui? Que tá vendo? Era eu também. Eu sofri muito bullying na escola. Muito bullying. Porque eu era gordinha. Vocês viram a foto, né? Como eu era. E, tipo, eu sofria muito bullying, até mesmo na igreja, com uns garotinhos novinhos, da minha idade, um pouquinho mais velho, me zoavam. E eu ficava muito triste, eu ia pra casa chorando, às vezes sem minha mãe ver, né? Eu só chorava de noite, porque ninguém tinha como ver. E, tipo, eu chorava e minha mãe perguntava o que estava acontecendo, eu falava que não era nada. E na escola, às vezes eu chegava da escola chorando, aí minha mãe perguntava, aí eu falava que me zoavam, que não sei o quê. Tinha meu primo Iago, meus amigos, alguns amigos meus também, me defendiam muito, porque eu era muito chorona e ainda sou. Qualquer coisinha que fazia pra mim, eu chorava. E aí aos 12 anos, 13 anos, aconteceu comigo, eu comecei a ter depressão. Gente, depressão não é brincadeira, depressão não é frescura, depressão não é falta de macho, depressão não é falta de várias coisas. Depressão é uma coisa séria que precisa ser cuidada e não é frescura. Se você conhece alguém que tem depressão, você tenta ajudar, abraça, diz que é importante, diz que ama, porque muita gente, hoje em dia, talvez você pode evitar a morte, um suicídio, abraçando, dando carinho para essa pessoa. Eu digo por mim, que eu queria um abraço e ninguém me dava. Então, assim, a maioria das pessoas não me dava. E eu ficava mó triste. Então vamos voltar à história. E eu era muito feinha, tipo, não sou bonita, mas eu era muito feinha. E aí, o que acontece? Eu comecei a ter depressão. E eu chorava por tudo, gente. Na madrugada, eu chorava tanto. Eu acordava com a cara mais gorda que eu era, eu acordava muito mais gorda. E de 13 para 14 anos, eu conheci uma pessoa e ali eu conheci essa pessoa, me envolvi com ela, tal, mas a gente só falava com ele no telefone, pela internet. E a gente já tinha se visto, claro. E eu com 14 anos, foi com 14 anos que eu tentei o primeiro e último, graças a Deus, e espero que nunca mais vou tentar isso, em nome de Jesus. Foi o suicídio, que eu tentei o suicídio. Antigamente eu me cortava, né? Porque eu era muito sofridinha, acontecia muitas coisas na minha vida. Pelo fato dos meus pais não ser cristãos, eles sempre brigavam e aquilo ficava no meu ouvido. Na escola eu ouvia várias piadinhas que ninguém merecia ouvir e aquilo me chateava muito, porque eu chorava, eu sentia muita aflição e ninguém via também, porque em todo momento eu ficava rindo. Eu chorava porque eu ficava chateada que me zoavam. Depois que eu comecei a ficar maior, tipo 14 anos, 13, eu não chorava mais. Já não chorava mais porque ficaria com vergonha, né? Aí eu comecei a desenvolver isso e tal. Aí eu ria pra todo mundo e até hoje, gente, eu sou muito. Eu tento fazer as pessoas bem. Acho que isso me faz bem, sabe? Fazer outra pessoa bem. E eu desenvolvi a depressão e ali eu ficava muito mal, eu me cortava. Eu na escola, no ponto de ônibus, porque eu estudava numa escola e me mudei pra outra pra assumir
porque eu queria só me afastar dali na antiga escola, porque eu achava que era a escola que tava me fazendo mal, porque tinha muitas pessoas que me zoavam, que falavam mal de mim e tal. E tipo, eu saí da escola. Aí eu mudei e eu ficava num ponto lá da minha escola que eu estudo hoje em dia. Eu ficava assim, tipo, via vários pensamentos. Acredito eu que era com certeza, era a depressão ali agindo. E eu ficava, e via na minha cabeça. E via na minha cabeça assim, se joga na frente do carro, você não presta, você não serve pra nada. Que triste, né? Era verdade, eu pensava essas coisas e vi no meu pensamento muitos pensamentos assim de tristeza. Eu me via no espelho, eu me via feia, eu não ficava satisfeita. Só pra vocês terem noção, tem uma foto. Nessa época eu estava no finalzinho, né? Tipo, não era no final da depressão, eu tava mais ou menos ainda. E eu de gordinha. Eu vou botar um antes pra vocês de como eu era e o como eu fiquei. Eu fiquei muito mal. Então eu vou botar aqui pra vocês, olha como o antes e o depois de como eu fiquei. Antes da depressão e depois. Sabe, todo mundo pensava que tinha acontecido alguma coisa, que eu tava doente, que eu tava com alguma doença gravíssima. Depressão é gravíssima. Vocês me entenderam o que eu quis dizer. E tipo, começaram a achar, os outros já pensam besteira, né? As pessoas não tentam saber da história. E eu não saía de casa, gente, eu ficava trancada, porque antigamente eu também não gostava de sair. Até hoje em dia eu sou muito quieta na minha, eu gosto de ficar na minha casa. Tipo, não ficar saindo muito, mas antigamente minha mãe também não deixava sair. Eu achava que não podia deixar sair e tal. Realmente entendo ela e agradeço por eu não ter muito, assim, liberdade e tal. E, tipo, eu não sabia isso, eu já imaginava besteira, né? Ah, não sai de casa, aconteceu alguma coisa, eu já penso besteira. E, tipo, depois disso, aí, um belo dia eu estava na minha cama. Eu já tava com esse pensamento há muito tempo, de fazer isso há muito tempo. E eu tava deitada, de madrugada isso. E veio vários pensamentos na cabeça. E eu falei, de hoje não passa. É hoje que eu acabo com essa dor do meu peito. Porque era horrível, gente. Vocês não sabem. Só quem já passou por isso sabe. Porque era uma coisa horrível. Não é brincadeira. Isso é muito sério mesmo. E a pessoa sofre com depressão, ela não quer acabar com a sua vida. Ela não quer morrer, tipo, porque não quer viver mais. Também, mas a morte, no meu caso foi assim, eu queria acabar com a dor que eu sentia, porque não aguentava mais, era muita dor, como eu posso dizer, não é dor no coração de gente doente, é dor sentimental, vocês entendem, né? E tipo, muito triste, uma pessoa fica triste de vez em quando, por alguma razão, ok, tudo bem, ó, beleza, mas uma pessoa fica triste quase todos os dias, não conseguir ficar muito feliz, sabe, satisfeita, e ficar, sabe, é muito ruim, gente, você não poder ser feliz nunca. Tipo, praticamente isso, né? Então eu tentei suicídio. Após escrever a carta, eu fui na minha cozinha, sentei no chão. Antigamente meu pai bebia, né? Que hoje em dia eles são e não bebe mais e tal. E antigamente ele tinha cachaça mineira, esse negócio diferente em casa. Porque, deixa eu explicar também. Que aqui em casa, minha mãe, ela sempre foi, antigamente ela era muito problemática com o negócio de saúde. Ela tinha infecção na urina, tinha várias coisas que tinha que tomar antibióticos, tipo, fortíssimos. Ela tomava antibiótico fortíssimo. Então, eram muitos remédios que tinha, tipo, era uma latinha assim, ó, que tem até hoje, que a gente bota de remédio. Era uma latinha, assim, com muitos remédios, não cabia dentro da latinha. E ali eu peguei aquela caixinha que ficava na cozinha, hoje em dia fica no quarto da minha mãe, porque minha mãe, eu acho que ela ainda pensa que eu faço besteira, mas acho que não sei lá. Então, depois desse acontecimento, ela pegou a caixinha e guardou no quarto dela, pegou a chave de casa, guardou no quarto dela, guardou tudo. Aí eu peguei essa caixa de remédio que ficava na cozinha. Peguei todos os remédios, todos, não teve um que eu não bebi. Eu peguei todos os remédios, um por um, tipo, um de cada, botei na mão, aí bebia a cachaça, bebia o remédio, bebia a cachaça. Porque eu ouvia falar que não podia misturar remédio com cachaça, que a pessoa morria, ou a cabeça da pessoa, a cabeça. Eu achava que a pessoa ia morrer, sabe, eu achava que seria o fim pra mim ali. Então eu bebi.
eu tentei suicídio. Aí minha mãe sentiu, acho que uma coisa assim, meu pai, e eu ficava gritando, acho que não sei se era de dor. Eu não lembro de nada. Assim, eu lembro de flashes, sabe? Eu lembro que aí minha mãe saiu do quarto dela e me viu. Eu só lembro que minha mãe falou assim: Stephanie, minha filha, o que você fez? Eu só lembrava disso e tipo, eu olhava assim, aí parece que como foi só flashes que eu lembro. E ali ela foi, me pegou, me botou no sofá, meu pai acordou todo mundo desesperado, chamou meu tio, que é meu padrinho também, chamou as pessoas aqui, porque aqui mora todo mundo perto, e chamou pra ver o que tinha acontecido comigo. E ali, eu sentada no sofá, sem poder andar, não sei porquê, eu não conseguia andar. Não sei se é por causa da bebida, mas eu não conseguia andar mesmo, tipo, minha perna não mexia. E ali eu passando muito mal. E meu pai, eu só lembro, meu pai olhava pra mim, me segurou na minha mão e olhava pro meu olho. Eu lembro o olhar de tristeza da minha mãe e do meu pai. Lembro como ficou todo mundo desesperado. Teve uma hora que eles não tinham me levado no hospital ainda. E teve uma hora que eu caí, desmaiei e eles não conseguiram me acordar mais. E quando não conseguiram me acordar mais, ficaram desesperados e tal. E me levaram pro hospital. E chegando no hospital, a médica, aí veio muito, eu lembro que me rodeavam assim, ó, de tanto médico, cheio de roupa branca, assim, sabe? Porque os médicos usam roupa branca. E chegava, assim, um monte de gente, assim, sabe? Pra cuidar de mim, porque eu estava ali muito nervosa, não sei, talvez. E, tipo, eu só sei que no outro dia eu acordei com o braço muito inchado de tanta... Acho que a mulher errou o medicamento. Sei que meu braço acordou inchado demais. Eu ainda tinha que ir pra escola um tempinho depois. E a médica ali foi, conversou com minha mãe, conversou com meu pai. Ele disse que ela tinha que procurar um psicólogo, que não sei o que. Esse é um negócio que tem que fazer, né, quando isso acontece. E... aí a gente, meu pai, minha mãe, a mulher foi e falou que poderia ter acontecido algo muito pior comigo se eu não fosse levada para o hospital rápido, que eu poderia ter, sei lá, acho que era intoxicada, sei lá, uma coisa assim, só que eu poderia ter morrido mesmo, eu ia conseguir mesmo. Mas graças a Deus, eu não consegui, graças a ele, que ele me deu forças e eu consegui lutar, né, e ele me ajudou, porque se não fosse ele, nada, não estaria nem aqui fazendo esse vídeo hoje, né, querido? E tipo, eu só tenho a agradecer a Deus por ele ter me livrado dessas coisas e de várias outras coisas que aconteceram também. E tipo, eu cheguei em casa, tipo, choro. Aí no dia seguinte, eu acordei no quarto da minha mãe, no chão, deitada no colchão, porque minha mãe não ia deixar eu dormir sozinha. E fiquei um tempinho, tipo, acho que uma semana, 5... Foram poucos dias, não foram muito dormindo no quarto da minha mãe, porque ela tinha medo de me deixar dormir no meu quarto. E ali... eu começava a chorar no dia seguinte, e meu pai descobriu várias coisas porque eu falei tudo. Eu falei tudo. E eu não tinha muita coisa pra esconder também, só que eu tinha um namorado e que eu até consegui namorar ele dentro de casa, mas não deu certo, a gente terminou. E a pessoa que eu tinha conhecido, lembra que eu falei? E a gente aí meu pai descobriu, meu pai nem brigou comigo, nem nada, só falou que tudo bem, que podia namorar, que não sei o que, blá blá blá. Aí eu cheguei em casa, né, depois disso tudo, aí aconteceu isso tudo, eu acordei no dia seguinte chorando muito. Meu pai e minha mãe perguntaram o que tava acontecendo, gente. Eu ter acontecido comigo foi triste sim, mas a parte que mais me magoou foi minha mãe ficar meses e meses, minha mãe e meu pai, sem conseguir dormir direito. Minha mãe e meu pai não conseguiam dormir direito, com medo de eu fazer de novo, sabe? E ali minha mãe não dormia direito. Meu pai disse, eu não vi porque eu tava dormindo, né? Minha mãe diz que ela sempre de madrugada saía do quarto dele e vinha aqui pra ver o que estava acontecendo. Toda vez, pra ver se eu tava dormindo, se eu tava bem e tal. E, tipo, eu não só me prejudiquei meus pais também, prejudiquei várias pessoas que gostavam de mim de verdade. E esse assunto, eu não tenho vergonha de falar, porque eu tenho certeza que eu posso ainda ajudar outras pessoas, sabe, que com esse meu testemunho, vamos dizer assim, que aconteceu comigo,
E até na igreja, às vezes, eu falo sobre isso que aconteceu comigo. Porque é de Deus mesmo. Eu tenho certeza, porque eu sou cristã, eu canto em ministério de louvor, canto em ministério do conjunto e tal. E eu gosto muito de louvar, e tipo, o inimigo tentou fazer algo contra mim, mas não conseguiu. E fiquei afastada. E aí aconteceu isso tudo logo depois de eu me afastar da igreja. E ali eu comecei a pensar um pouco em Deus, sabe? Tipo, Deus me livrou disso, porque eu não tava pensando em Deus nesses momentos. Esses momentos a gente só pensa em coisas ruins, sabe? Acredito eu que eu não fiz antes pelos meus pais, mas teve uma hora que eu não aguentei explodir e queria acabar com isso tudo. E aí, gente, já tem um monte de minutos já eu falando aqui, então vou adiantar o vídeo. E aí, tal, depois disso, veio pessoas falar comigo que eu nem conhecia, falando pra eu voltar pra igreja e tal. E aí eu fui, me entreguei aos pés do Senhor de novo, né? Que agora eu tô firme até hoje. Já me batizei nas águas, graças a Deus. E já tenho uns 2 anos, assim, na igreja, vindo pra 3 já. E eu tô muito feliz hoje em dia, tipo, é claro que eu não vou dizer que eu nunca fico triste mais, porque todo mundo, todo ser humano é normal ficar triste, mas do jeito que eu ficava hoje em dia, eu não fico mais, eu tô muito bem, sabe, com a minha vida. Hoje em dia meus pais são da igreja também, graças a Deus. Sabe, eu conheci uma pessoa também que me ajudou muito nesse período que eu tive de depressão, que no finalzinho dos meus 14 anos eu comecei a namorar de novo outra pessoa, e essa pessoa me ajudou muito, gente, muito mesmo. Eu me senti especial, sabe? Não que eu não me sentia antes, por causa dos meus pais também, eles pensavam. Hoje em dia eu não namoro ninguém ainda, porque não sei também. Que triste. Mas enfim. E, tipo, a pessoa também me ajudou muito, essa pessoa. Ela me ajudou de verdade. Entre outras amigas também que eu conheci, que me ajudaram, sabe? Que falaram coisas bonitas pra mim. E, tipo, hoje em dia eu tô triste. Eu tenho aqui recorrer. Antigamente eu me isolava, não falava com ninguém. Hoje em dia eu converso com Deus também, né? É o meu melhor amigo. Esse aí, gente, é o top dos top. Pensa numa pessoa maravilhosa. Meu Deus, meu pai, que eu amo muito. E é com ele sabe de tudo da minha vida, de tudo. E, tipo, hoje em dia eu agradeço muito a ele, muito, porque ele me ajudou muito. Eu trato ele como se fosse meu amigo, que ele é meu amigo, além do meu pai, ele é meu amigo, né? Eu falo com ele assim como se fosse uma pessoa, porque pra mim é uma pessoa muito importante. Estou caminhando na presença de Deus. É claro que eu ainda, como eu posso explicar? Claro que não tá tudo perfeito, né? Porque a vida não é tudo perfeito, sempre tem uma coisinha ou outra. Mas eu tô sabendo superar. Antigamente eu não sabia lidar com meus problemas, porque eu ficava muito triste. Tudo pra mim era o fim. Ai, meu Deus, era o fim. E realmente é isso. A pessoa quando tem depressão ou tal... Porque tem vários tipos, acho que, assim, várias etapas de depressão, se eu não me engano. Então, assim, tem o começo, o meio e o final. Tipo, tem a profunda e tal, depressão profunda, não sei o quê. Eu já fui ao ponto de me suicidar, então isso daí já é, acho que, profunda. E, tipo, é muito horrível. Se vocês conhecem alguém que sofre disso, vocês falam, conversam, porque é muito ruim, gente, muito. Olha, eu não desejo isso pra ninguém, nem pro meu pior inimigo, nem pra ninguém, gente, pra ninguém mesmo. Eu não desejo pra ninguém, porque é uma coisa horrível. Você fica sufocada com você mesma e, tipo, é horrível. Se você conhece alguém que sofre disso, se você conhece alguém que precisa de ajuda, ajuda ela. Vai, abraça, diz que ela é importante pra você, diz que a ama, diz que você não consegue ver sem ela, não sei, fale coisas bonitas, tipo, às vezes um simples abraço, você não precisa falar nada, só chegar na pessoa e acabou, pra ela aquilo ali já salvou o dia dela, porque é muito bom você ganhar um abraço sincero, um abraço apertado, quando você não tá bem. Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu sei que esse vídeo é um pouco triste pra mim, é muito triste, mas se você gostou, se inscreva, compartilhe que você pode ajudar também outras pessoas. Eu sei que eu enrolo muito falando, gente, mas normal. E, tipo, eu vou tentar fazer vídeos porque eu tenho meio um pouco de vergonha, eu não tô acostumada a gravar vídeos assim. Então é isso, não me julguem, né? Nada que eu falei aqui que, tipo,
vamos pra me achar, ou algo assim, foi pra ajudar alguém, pra contar um pouco da minha história pra vocês, porque, assim, eu sinto vontade de fazer as coisas e eu faço algumas, né? E é isso, gente. Um beijo. Se você gostou, dá o seu like e divulgue para os seus amigos. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, mostra esse vídeo pra ela, de repente, né? Ela fica um pouco melhor, não sei. Ou você também pode ajudar a pessoa. Então é isso. Um beijo. Fico com Deus, vocês. E é isso. Muito obrigada por ter assistido aqui. Tchau.